eu sou José Paulo Kupfer, colunista de economia do UOL, e vou conversar com vocês um pouquinho agora sobre teto de gastos. Estamos vivendo a batalha do teto de gastos. De um lado, o ministro Paulo Guedes e um conjunto de especialistas, economistas, que defendem a manutenção do atual sistema de controle de contas públicas chamado teto de gastos. Do outro, os críticos desse teto, que defendem uma flexibilização ou uma mudança desse sistema de controle por outro sistema de controle. O que é o teto de gastos? Ele foi instituído logo no início do governo Temer, Michel Temer, e a ideia dele era estancar, conter o gasto público federal, o gasto público da União. Como? A regra estabelecida, aprovada pelo Congresso, determina que, a cada ano, o volume total do gasto público seja corrigido apenas pela inflação do ano anterior. Ou seja, não há crescimento real do gasto público pela regra do teto de gastos, só crescimento nominal de acordo com a inflação. Qual é o problema desse teto de gastos? Ele é muito rígido, ele é muito radical. Todos os países têm controles de gasto público e muitos têm teto de gastos. Nenhum, porém, tem o teto de gastos inserido na Constituição, o que dá um engessamento. É difícil mexer na regra, porque ela está na Constituição, exige várias votações, exigem quóruns mais qualificados, etc. Nenhum país do mundo tem teto de gastos na Constituição. 2, nenhum país do mundo tem um teto de gastos como o nosso para valer por 20 anos. O nosso pode ser revisto em 10 anos, mas ele vale por 20 anos. Todos os países do mundo que têm teto obedecendo ao chamado ciclo político, ou seja, o período de um mandato presidencial. 4, 5, 6 anos é quando vale o teto. Ele não é transferido para o próximo governante, cujas prioridades, aceitas pela sociedade, pelos eleitores, podem ser outras. Então, nenhum lugar do mundo tem teto de gastos tão longo. Terceiro, nenhum teto de gastos como o brasileiro não tem válvulas de escape. O brasileiro é o único, no mínimo, um dos únicos que não tem válvula de escape. Lá fora, todos os tetos de gastos são permeáveis a flexibilizações de acordo com a conjuntura econômica. Aqui, em teoria, não. Se precisa ter investimento público, você vai ter que tirar de outro lugar para poder fazer isso, ou então você não vai ter investimento público. Então, o problema do nosso teto é que ele é muito rígido. E, por causa disso, ele está ficando inviável. As projeções são de que, apesar dessa rigidez, ele vai ser rompido já em 2021. A pandemia, inclusive, que não era prevista, como prever isso, né? Esse impacto fortíssimo na economia, exigindo recursos públicos em altíssima potência para mitigar o problema. A pandemia acelerou essa percepção de que o teto vai cair em cima do chão da casa já em 2021, no ano que vem. Então, a discussão se vale a pena ou não vale a pena tentar reestruturar esse tipo de controle de gasto público. A discussão é muito política, tem toques ideológicos muito fortes, e é preciso tomar cuidado com a retórica, tanto dos que defendem o teto,
quanto dos que criticam o teto. Ninguém quer tirar o teto para pôr nada no lugar, que é o que dizem os defensores do atual teto. É preciso explicar melhor, os críticos precisam explicar melhor como substituir esse teto por um teto mais factível, que controle gasto público e não impeça, não engesse a economia do jeito que esse teto está fazendo. Como fazer isso? São muitas as alternativas, muitas as propostas. A gente conversa sobre isso outra vez. Qual